O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus: as minhas ovelhas escutam a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu dou-lhes a vida eterna e elas jamais se perderão. E ninguém vai arrancá-las da minha mão. Meu Pai, que me deu estas ovelhas, é maior que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do Pai. Eu e o Pai somos um. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bom dia. Bom dia. Então, hoje celebramos o domingo do Bom Pastor. Celebramos também o dia das nossas queridas mães, né? E antes de falar do pastor, eu queria que a gente meditasse um pouco a primeira leitura, tirada do livro dos Atos dos Apóstolos, que conta a história dos apóstolos, dos discípulos de Jesus Cristo. Vimos que eles estavam enfrentando um momento muito difícil. Os judeus não queriam acolher a boa nova, e eles tomaram a iniciativa de ir anunciar a boa nova aos pagãos. Eles, os pagãos, acolheram a boa nova. Isso estava incomodando. Fizeram cabeça de algumas pessoas ricas, né, poderosas. Essas pessoas reagiram contra os apóstolos, até que eles decidiram abandonar o local e ir para outra missão. Mas o texto frisou algo que chamou muito a minha atenção. Deixando aquela comunidade, eles foram embora felizes e não tristes. O que isso significa? Quer dizer que anunciar Jesus Cristo nem sempre vamos sair vitoriosos. Nem sempre as pessoas vão nos aplaudir para dizer: você é um cara extraordinário. Não. Seremos perseguidos, caluniados, difamados. Mas devemos sempre ter a capacidade de interpretar tudo aquilo e perseverar. E preservar também a nossa paz interior e a nossa felicidade. Isso é interessante. O mais importante não é sair vitorioso, converter todo mundo, convencer todo mundo. Não, é dar testemunho. Mesmo que as pessoas não acolheram a sua fala, aquilo que você está dizendo, mas você pelo menos permaneceu fiel ao Mestre. E aquele testemunho, ninguém pode apagar aquele testemunho. Isso vai ficar martelando na cabeça das pessoas, mesmo daquela pessoa que aparentemente não quer acreditar, está falando mal de você. Vai chamar a atenção. Então, somos cristãos, somos discípulos de Jesus Cristo para falar de Jesus Cristo, para anunciar a boa nova. Pouco importa o resultado, mas perseverando e sendo fiel a Ele, deixando esse testemunho. É isso que faz com que os apóstolos, apesar de tudo, eles não se desanimaram, perseveraram.
Agora, em relação ao bom pastor, que é o tema da liturgia de hoje. Se considerar bom pastor, supõe que tem pastores ruins, tem maus pastores. Se tem bom é porque tem o contrário. E Jesus se coloca como sendo esse bom pastor. As minhas ovelhas escutam a minha voz. E ninguém vai arrebatá-las de mim. Quer dizer que tem uma concorrência, tem alguém querendo arrebatar as ovelhas de Jesus Cristo. E Jesus afirma: ninguém vai tirá-las de mim. Elas escutam a minha voz. Escutar é o verbo-chave do texto. Hoje é muito difícil escutar a voz do bom pastor, porque estamos num mundo, numa sociedade com muito barulho. São muitas pessoas falando, gritando, através dos nossos celulares, através da ciência, tem muitas falas. E como conseguir prestar atenção, escutar a voz do bom pastor? Como discernir quem é realmente o bom pastor? Face ao mundo com tanto barulho. Jesus diz claramente: elas me conhecem. A ovelha de Jesus Cristo, apesar da dificuldade, apesar dos desafios, conhece o bom pastor. Ele não escuta outra voz a não ser a voz de Jesus Cristo. Não se deixa influenciar. Ele é sempre fiel. Mesmo às vezes caindo na tentação, ele é capaz de levantar e esperar a chegada do pastor, do verdadeiro pastor. Esta ovelha, mesmo ferida, espera com toda tranquilidade e sabe que o verdadeiro pastor vai chegar. É por isso que estamos aqui. A vida já nos machucou muitas e muitas vezes, mas a gente continua acreditando no bom pastor, caminhando com ele. Já ouvimos várias vozes, mas a gente não se deixou levar, enganar pelas pessoas. Isso significa que estamos sendo as ovelhas de Jesus Cristo. Mas por quê? Porque a um dado momento você experimentou o amor do bom pastor. Ele mexeu contigo. E você não tem que esquecer isso. Essa memória é fundamental. Lembre, quando é que Jesus te convenceu que realmente Ele é o bom pastor? É naquele dia que você estava chorando no seu quarto, rezando, e de repente tudo mudou. É naquele momento que você acha que não tinha mais saída para a sua vida, e de repente aconteceu algo extraordinário. Você não consegue explicar. É a partir daquele dia que realmente você percebeu que Ele é o seu bom pastor. Então, preserve essa memória. Isso vai te ajudar. Face às vozes que você vai ouvindo, escutando. Isso vai te ajudar quando vai chegar aquele momento em que a sociedade vai te ferir. Vai te fazer ser perseverante e esperar a chegada do bom pastor. E falar do Dia das Mães, tentando conectar o tema com a própria liturgia de hoje, que nos fala do bom pastor. Ser mãe é justamente isso. É encarnar essa figura do bom pastor. É ter essa capacidade de cuidar do outro,
de dar aquilo que temos de melhor para o bem dos nossos filhos. É isso ser mãe. No domingo passado, o Evangelho nos apresenta aquela passagem bíblica onde Jesus estava dialogando com Pedro, perguntando 3 vezes: Simão, filho de João, tu me amas? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E Jesus diz: apacenta as minhas ovelhas. Ser mãe sem capacidade de apacentar as ovelhas, cuidar da família, cuidar do filho, da filha, não é ser mãe. Então a essência de ser mãe está justamente nessa nossa capacidade de cuidar do rebanho, cuidar da nossa família. E esse cuidado não é fácil. Hoje ainda é muito mais difícil. Mas precisamos perseverar. Porque a grande verdade é que aquelas ovelhas, filho e filha, não nos pertencem. Jesus, Deus, é o verdadeiro dono do rebanho. A gente é simplesmente esse instrumento que Deus escolheu, confiou uma missão, a missão de cuidar da vida. E o dono do rebanho, que é o próprio Deus, ele vai nos questionar um dia: você cuidou muito bem? Você assumiu a sua missão com toda a responsabilidade, como o zelo necessário? Mesmo quando aconteceu aquilo, não sei o que, confusão, problema na família, você não se deixou levar pela emoção, mas você perseverou na sua missão de mãe. Isso é importante. Tendo um filho rebelde, que não quer mais escutar a nossa voz, somos convidados a perseverar, a saber que, independentemente do comportamento do filho e da filha, tenho que desempenhar uma mão. Uma mãe que ama de verdade tem que saber dizer não. É a grande dificuldade que temos hoje. Parece que, sendo mãe, a gente quer ser amada. A gente tem medo de rejeição. E isso nos leva, às vezes, a permitir tudo. O filho da filha pode fazer tudo. Tudo está certo. Não tem errado. E quando é assim, não é amor. E será assim. Não é amor. O verdadeiro amor sabe dizer não. Diz não, mas sofrendo. Mas sabendo que aquele não é para o crescimento da pessoa. Ninguém cresce sem não. Só sim, sim, sim. Não. Ninguém vai crescer assim. Aí a pessoa vai crescer ouvindo sempre sim. Adulto, experiência do primeiro namoro, uma coisinha de nada, é crise, depressão. Quero me suicidar. Por quê? Porque você falhou, você, mãe, pai, na educação daquela pessoa. Você não ensinou para a pessoa o que significa viver. Você não mostrou para essa pessoa o mundo que temos hoje. É a nossa missão. Não temos que ter medo. Não temos que ficar protegendo a nossa imagem, querendo esse amor absoluto do filho. O que nos importa é fazer a nossa parte, formar um adulto capaz de viver. Hoje temos muitos adultos, crianças. Você olha para a pessoa, você percebe que a pessoa não amadureceu, não sabe nada sobre a vida. E a nossa missão, como mãe, como pai, não temos que ter medo disso. E para os filhos, hoje é o dia também de olhar para a sua mãe. Mesmo sendo uma pessoa inteligente, com faculdade, ser mais inteligente que a sua mãe, mas saiba, a sua mãe estudou numa faculdade que você nunca estudou, faculdade de experiência. Ela sabe algo que você não sabe.
ela ainda pode te ensinar. E tudo que a sua mãe espera de você, como filho e filha, não é dinheiro, é conhecimento, é respeito, consideração. É o essencial. É o mais importante. Há um dado momento da minha vida, a minha mãe me abandonou. Acontece. Mas saiba também que você tem o seu papel como filho. Independentemente do erro da mãe, faça a sua parte. Ame como cristão. Cuide dela. E saiba que a um dado momento da vida, o papel vai ser outro. Em vez de você ser filho, você também vai ser pai e mãe da sua própria mãe. Quer dizer que a partir daquele momento, você vai ter a missão de cuidar daquela pessoa. E tenha paciência. Não fica arrumando desculpa para não cuidar da sua mãe. Cuide. Ela dedicou a vida inteira cuidando de você. Talvez ela não estudou, não tem meios financeiros que ela tem hoje, porque ela deixou tudo para cuidar, para que você seja um ser humano. Então, meu irmão, minha irmã, crie tempo. Não deixe que as redes sociais, depois do celular, a gente dispersa o nosso tempo e faça esquecer dessa missão como filho e filha de cuidar da sua vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.